Pessoal que está entrando, pessoal que já entrou, novamente boa noite para todo mundo. Desde já quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que não é fácil me aturar por 2 dias seguidos, né? Mas pelo menos hoje eu não vou ficar gritando 10 segundos, tá acabando, acelera. Então o Rodrigo pode até ficar aí na live, não precisa se assustar não, que hoje vai ser mais tranquilo. Pessoal, hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Dr. Rodrigo Vicente, tá? O Rodrigo, ele é formado em medicina ortopédica pela Unicamp e ele trabalha na Ultra Sport Science, que é uma clínica parceira da Ranfam, tá bom? A especialidade do Rodrigo é pé, tornozelo e cirurgias minimamente invasivas. Confere? Oi. Beleza. E o Rodrigo, além desse currículo profissional, ele também tem um currículo de corredor. Ele corre desde a época da graduação, né? É, E há cerca de um ano começou a treinar lá no Vila Lobos, com o Rodrigo e o Camilo. Maravilha. sim. As distâncias que ele prefere correr são de 5 a 10 quilômetros. Cara É, que gosta de colocar mais velocidade e acabar rápido com o sofrimento, né, Rodrigo? eu sou mais um corredor mais curto. Desde a graduação sou entusiasta do esporte, então eu já treinei de várias modalidades. Até meu filho nasceu há 3 anos atrás, onde eu consegui treinar triatlon por um tempo, uns 3 anos. Também gostava mais de distâncias mais curtas. É, é isso, estamos tentando conciliar essa loucura nossa do dia a dia com atividade física, né? Com estar treinado, estar bem de saúde, que eu acho que é o mais importante. Tem que equilibrar as coisas. É, E pessoal, ó, o tema que a gente selecionou para falar hoje com vocês é o footcore, tá? Então, antes da gente começar a explicar o que é esse footcore, do que a gente está falando, eu só vou contextualizar a nossa live, tá? Ela vai ser dividida em 5 momentos. No primeiro momento, a gente vai falar conceitos e aplicação desse tal de footcore. Num segundo momento, a gente vai fazer alguns testes para avaliarmos características do nosso pé, tá? Então vai ter uma parte prática aí que até eu vou ser cobaia. No terceiro momento, a gente vai falar sobre alguns exercícios que a gente pode fazer com o pé. E novamente eu vou ser cobaia e vocês junto comigo. Na quarta parte, a gente vai discutir o uso de calçados, tanto pensando no esporte, na corrida, como também no dia a dia, tá? E no final, a gente vai deixar aberto para perguntas, cerca de 10 minutinhos que eu espero que a gente tenha para vocês conseguirem também tirar a dúvida de vocês, tá? E aí, para deixar organizado, do lado do chat onde vocês escrevem, tem um quadradinho com um símbolo de pergunta. Qualquer dúvida que for surgindo, escreve lá, porque aí no final a gente consegue retomar essas perguntas, tá? Se o quadradinho não estiver aparecendo, não tem problema. Escreve aí no chat mesmo, que os treinadores que estão presentes vão coletando para mim e aí eles vão passando para mim por algum outro meio. Beleza? Então, antes de eu passar a palavra aí para o Rodrigo, eu quero agradecer imensamente pelo aceite da live e também pela disponibilidade de tempo que você teve para a gente conversar antes sobre todos os temas e a quantidade de coisas que você revisou e atualizou para trazer para a gente o que é mais novo, tá? Rodrigo, muito obrigada. E eu já quero começar abrindo com uma pergunta. O que é esse tal de footcore? hum, legal, Lane. Queria, antes de começar a falar um pouquinho, rapidamente só agradecer também o convite da gente poder conversar aí um pouco. É difícil, às vezes, conseguir conciliar o tempo. Eu falei, criança pequena, é meio que horário em que eu estou meio travado com as crianças, mas a gente organizou direitinho, conseguiu ter algumas conversas e entender legal qual que seria a nossa proposta. Já faz quase um ano aí que eu estou nessa parceria com o Mari, com a Ranfam, dando suporte para os professores que precisarem, né? Como eu falei do Rodrigo, que estava fugindo de mim brincadeira, brincando, né? Estou super feliz aí com a nossa parceria, acho que tem tudo para ser cada vez mais frutífera. E esse tal desse foodcore, né? Acho que isso é um conceito bem interessante, de certa forma até que meio que recente, principalmente que ele ficou mais divulgado, né? Foi a partir aí da publicação em 2015 do artigo da Irene Davis, que é uma super especialista em biomecânica, que ela destrinchou bem toda essa teoria por trás que a gente chama de foodcore. A ideia, na verdade, é que a gente vai estar aí conversando e falando
sobre as estruturas que dão o arcabouço e dão as funções do pé. Então, a gente vai estar falando tanto das estruturas articulares, o formato e a forma dos ossos e como eles se relacionam, os ligamentos e a musculatura, em que a gente principalmente foca, quando falar de footcore, na musculatura que a gente chama de intrínseca, que é a musculatura que está dentro do pé. É a musculatura que começa no pé e termina no pé. Para a gente, se eu pôr ter uma ideia, tem os outros músculos que a gente chama de extrínsecos, que são as musculaturas que começam na perna e elas vão para o pé criar função. Então, os famosos tibial anterior e posterior, a musculatura da batata da perna, panturrilha, né? E na musculatura intrínseca, a gente tem um grupo de músculos que estão na região da planta do pé e um pouco de músculos também na região do peito do pé. E essa musculatura ela vai ajudar na estabilidade, a gente fala que é estabilidade dinâmica. Então, a musculatura ela tem essa característica, essa vantagem de que a partir de um estímulo, seja uma reação por um estímulo dos pequenos nervos que estão na pele, pelo próprio nervo que está na terminação dos ligamentos das articulações, ele passa a contrair, ter uma função em cima do que ele está sendo exigido. E a gente tem a estabilidade estática, que é feita exatamente pelos ossos, pelo formato em que tudo que é estático, que são os ossos, os ligamentos e as cápsulas que envolvem a articulação, elas vão dar aí o formato do pé. Então, esse artigo ele destrinchou bastante essa questão de como que é a resposta neurológica, nervosa para essas estruturas. Depois estudar de uma forma bem ampla, bem complexa, né? Bem interessante, todas as relações articulares, de movimentação, que vão cumprir essa função do pé. E o paralelo que a gente faz, que é muito interessante, essa questão do core, né? Chama que é o irmão mais velho do foot core, que é o core da região dorsal da coluna, né? Que a gente vai incluir as musculaturas de raiz de membro, ombros e quadris, junto com a musculatura que dá estabilidade da coluna. Essa relação e associação foi porque viu que essa musculatura da região da planta do pé e o próprio arcabouço das articulações, elas têm uma função muito semelhante com a das articulações e musculaturas que envolvem o core da coluna dorsal, que são para dar estabilidade, para dar uma firmeza e conseguir amplificar, né, quando bem treinado, amplificar o movimento de músculos das amplitudes maiores de movimento do que simplesmente de fazer o grau de estabilização das pequenas articulações. Então, a gente cria acho que essa relação criada entre o core e a coluna com essa nomenclatura para o pé, que acabou ajudando até a disseminar mais esse conceito do footcore, que é super importante e que a gente vê que cada vez está sendo mais usado e mais estudado, porque ele tem um papel tanto na saúde do pé, né, tornando ele uma estrutura funcional e indolor e que vai te permitir fazer as coisas do dia a dia, como também ajuda para melhora de performance, seja performance para um atleta amador, profissional, ou para aquela pessoa que está começando, precisa fazer isso só do dia a dia, mas que é muito importante a gente investir também nesse novo conceito aí do footcore, né? É bem interessante, porque quem está acompanhando as lives da Ranfan, uma delas a gente falou muito da importância do core dorsal, core, Uhum. cintura. E aí agora, olha só que interessante, existe uma musculatura tão importante quanto intrínseca no nosso próprio pé. E Rodrigo, Perfeito. vem cá. Quando a gente pensa no core dorsal, a gente sabe que a coluna existe ali um padrão correto, uma curvatura correta. Sim. E no caso do pé, também existe um pé correto, uma musculatura correta? Como isso funciona? Muito legal você se perguntar isso, Elaine, porque isso é muito interessante na característica do pé, né? Não existe, se a gente pensar assim, o que é o pé correto, né? O pé normal, qual que é o padrão que deve seguir? Não existe muito isso, né? O certo do pé é ser uma estrutura funcional, que ela seja indolor, que ela vai te permitir fazer todas as suas demandas sem necessariamente você ter dor ou ter alguma disfunção. Então não existe muito um pé normal. O normal do pé é ter uma boa função. Não tem muito essa, como você falou na coluna, né? Eu sei que eu devo ter aí certo grau de lordose lombar, cifose torácica, uma nova lordose cervical. Isso a gente, assim, não dá para eu dizer para você, olha, esse aqui é o padrão de pé, modelo. Nem se eu pegar esse meu modelinho aqui e falar, esse aqui é o padrão, com tanto grau de arco, tanto de abertura na frente. Não tem muito isso, né? Então,
isso é uma coisa que torna até um pouco mais difícil quando a gente pensa em estudar, né? O pé e Sim. tentar padronizar. E a nossa ideia aqui vai tentar conversar um pouquinho para mostrar algumas coisas que acabam saltando um pouco mais aos olhos e que podem ajudar a gente nessa entender, perceber algumas coisas do nosso pé para ajudar ele a desempenhar da melhor forma a função. Um pé que tende a ser mais de um jeito ou mais de outro, ele vai ter suas características aí, um espectro de normalidade, né? E isso vai ajudar, acho que cada um conhecendo um pouco melhor o teu pé, você consegue ter decisões um pouco mais assertivas em relação a estímulos, calçado e as coisas do dia a dia, né? Maravilha. E Rodrigo, quando você fala que o pé consiga exercer a sua função, que função seria essa? Qual que é a principal função e aonde se encaixa tudo isso? Legal. Acho que uma coisa bem interessante dessa questão do estudo do footcore, né, foi aliar um pouco daquilo que já virou praticamente um jargão popular, a questão de pisada pronada, supinada, que a gente fala muitas vezes, sem até às vezes entender muito bem as pessoas o que está falando, o que quer dizer. E o footcore, ele ajuda, principalmente para quem está mais na área, né, se aprofunda no estudo, a entender como que o pé e as articulações, todas as estruturas, elas se organizam para permitir essas movimentações, né? Então, aí, acho que vale a pena a gente fazer esse parênteses, que eu acho bem interessante, em relação a essa questão das movimentações do padrão de marcha, né? Então, a gente, a grosso modo, de forma bem ampla, a gente pode falar que o pé ele vai estar sempre intercalando entre as posições de pronação e supinação. Então, qual que é a função do Uhum. pé? A função do pé é de suportar o peso, teu peso quando você está parado, ele conseguir deixar você estável, e variar entre uma estrutura que tem que ajudar a absorver a energia, principalmente quando você faz o apoio no chão, e outra que é jogar você para frente. Então, você imagina uma estrutura que, uma fração de segundos, e contando com as mesmas estruturas que ela está ali, em relação ao músculo e articulações, ela tem que variar entre ser uma estrutura muito flexível, para ajudar você na absorção de impacto, sem criar uma deformação, que ela perca a forma dela normal, e logo depois já virar uma alavanca rígida, uma estrutura rígida. Então, essa variação aí do pé entre uma estrutura flexível e rígida, que seria os movimentos mais usados pelo pé e que vão dar a ele essa questão da função, né? Como eu falei, a gente pensar numa pronação, esse movimento meio que, como a gente fala, meio que do pé para dentro, como se assemelhasse a um pé chato, né? Um pé com arco mais baixo. Quando a gente pensa na marcha, a gente estava conversando um pouquinho isso antes, né, Helene? Te mostrei ali aquelas questões em relação à marcha, aquelas fases. Uhum. A grosso modo, a gente dividiria em 3 fases o ciclo da marcha, né? Ó, Então, vamos demonstrar legal. aqui. Então, o ciclo da marcha, a gente encara ele como do apoio do calcanhar até você tirar os dedos do chão, né, para ser jogado para frente. Então, cada pele tem o seu próprio ciclo de marcha, né? Então, se a gente fosse dividir mais ou menos em 3 aí, olha que interessante, né? Nesse primeiro terço do início da marcha, quando a gente está com o pé no ar e está apoiando o pé no chão, a gente vai fazer aquele contato com o calcanhar, que é um padrão de marcha, não estou falando de corrida, pisar com o médio, antepé, nada disso, padrão normal. Que a gente está andando, a gente apoia com o calcanhar, e aí a gente tem uma ativação nesse momento bastante grande da musculatura da frente da perna, né, principalmente do tibial anterior. Você vê ali como a Helene está mostrando, como tem uma ativação muscular bem Uhum. grande na eletromiografia. Por quê? Essa musculatura da perna mais ativa no início, ela vai evitar que o seu pé caia de uma vez. Então, imagina que você apoiou o calcanhar no chão, deixa eu pegar meu amigo aqui, para me dar uma ajuda. Imaginou que você apoiou o calcanhar no chão, se a musculatura da frente da perna não ficar segurando, o teu pé cai de uma vez. Então, a gente chama de uma marcha meio ceifante, né? Que ele cai e não consegue levantar. Então, nesse primeiro momento em que você está passando peso no teu corpo, apoiando no chão e desacelerando o pé para ele ficar inteiro apoiado no chão, olha como é interessante que a musculatura interna do pé, intrínseca, ela tem muito pouca ativação, Muito pouco. né? Então, Uhum. assim, é como se a gente pensasse que nesse momento em que o teu pé está recebendo toda a carga do corpo para botar ele numa estrutura firme e estável que é o chão, quem está dando essa estabilidade, quem está ajudando nesse amortecimento, são os estabilizadores estáticos. As articulações, ossos, ligamentos, né? E a partir desse momento que o pé ele tem um apoio total no chão,
Claro que isso não é uma coisa estanque, né? Não é uma preto no branco. Uma coisa que ela vai progressivamente aumentando. Então, você tem uma diminuição, tem uma ativação muito pequena da musculatura interna. Essa acomodação ela é feita basicamente por conta da relação dos ossos e articulações e ligamentos. Quando você apoia o pé inteiro no chão até o movimento de sair, aí sim você começa a ter uma ativação maior da musculatura interna do pé. Essa primeira barra Uhum. mais grossa que a É. gente vê em cima aí. Ou seja, nesse momento, o que está acontecendo? O seu pé já apoiou inteiro no chão. Ou seja, ele dependeu de como ele era de forma mais estrutural, para a partir dessa forma que ele é, a musculatura da planta do pé e a musculatura de trás da perna, da batata da perna, começar a se ativar para transformar o pé, que até agora tinha que ser uma estrutura flexível para amortecer a carga, numa alavanca rígida para jogar você para frente. Uhum. Que é esse último Como aqui. nesse terceiro terço a gente vê também. Então, olha que interessante, né? Esse primeiro momento de carga, que é principalmente quando a gente vê muito, voltando para aquela história da pronação e supinação, quem não entende muito, ou que vai muito para a coisa geral, é essa parte, praticamente, a fase da marcha que está se atentando. Não, eu tenho uma pisada pronada, ou supinada. Muita gente acaba se atentando a esse primeiro ciclo só, né? Essa primeira parte do ciclo, em que você apoiou o pé no chão, tem um apoio total e vai jogar para frente. Nesse primeiro apoio, né? Imagina que você tem um pé com um arco mais alto, teoricamente um pé mais supinado, né? Um pé mais cavo, um pouco que ele tende a ter menos movimentos de pronação. Vou puxar meu amigo aqui de novo para tentar, um pouco difícil, mas para tentar explicar. A gente vendo de frente, né? Então, aqui seria a região do meio do pé, esse aqui são os ossos longos que a gente tem no peito do pé. E os dedos estão começando aqui para baixo. À primeira vista estranha, né? Nossa, quem tem dedo longo assim, né? Na verdade, não. Isso aqui são os ossos do peito do pé, que a gente chama de metatarso. Se você tem um pé mais plano, vendo aqui a parte interna do pé, é como se isso aqui fosse mais achatado. E um pé mais cavo, ao contrário. Eu tenho isso aqui mais fechadinho, né? Então, imagina, e exatamente esse movimento de abaixar e de pronação que a gente fala, né? Então, eu estou pronando o pé e estou supinando. Pronando e supinando. Vou fazer de uma forma bem grosseira aqui, para o pessoal consiga entender mais ou menos, né? Mas, assim, nesse movimento de pronação, se você tem um pé que ele faz pouco esse movimento, seja porque tem alguma limitação articular, ou porque ele tem um arco mais alto, é um pé que é mais cavo, prona menos, olha como nesse momento da marcha, ele teoricamente, ele é um pé que ele vai ter um pouco mais de dificuldade de ajudar a amortecer esse impacto, né? Porque a parte da estrutura estática, como a gente está falando, não vai conseguir fazer tanto movimento por si só para conseguir amortecer. Mas, por outro lado, é um pé que, no momento que ele está com o apoio inteiro no chão, ele já está mais ou menos como uma alavanca rígida. Ele está muito mais próximo de ter uma alavanca rígida do que de ser um pé muito flexível. Então, isso talvez facilite a função da musculatura nesse momento de propulsão para frente. E aí você vai ter esses... Aqui a gente está falando muito dos extremos, né, do espectro. Então, forma um pé que é muito plano, o arcabouço osteoarticular vai ajudar ele muito bem a amortecer esse impacto e fazer um movimento de pronação para absorver a energia, mas na hora que ele estiver apoiado lá embaixo, ele vai estar um pé totalmente pronado e aberto. O esforço que a musculatura vai ter que fazer para trazer esse pé com movimento de supinação, para daí criar uma alavanca rígida, às vezes é muito maior. E aí a gente pode variar. De repente, uma pessoa tende a ter uma pisada mais pronada, um pé mais plano, ele tende a ter um esforço muscular maior. Então, pode ser uma pessoa que tem, talvez, um encurtamento muscular maior, uma queixa de dor muscular em alguns esforços. Pode, às vezes, estar associado também por conta do encurtamento, principalmente da panturrilha, com caso de esporão ou fascite plantar, né? Para as pessoas que têm um pé cavo, você imagina que ele tem um pé que tem uma estrutura que, estaticamente, né, de novo, falando das articulações, ele não ajuda a absorver tanto impacto. Então, isso aí pode acabar favorecendo o aparecimento de calos. A gente, às vezes, vê bastante associado à garra dos dedos, né? Porque tem algumas teorias de que o pé cavo, ele muitas vezes tem uma relação com um grau de alteração do nervo que dá um estímulo para a musculatura do pé, e essa musculatura interna do pé sendo mais frágil, ela facilitaria essa situação de garra dos dedos. Então, assim, como a gente conversou desde o começo, acho muito legal a gente ter essa oportunidade de discutir um pouco do que é esse complexo do pé, que os detalhes e as novidades, a ciência dele, tem muita coisa desenvolvendo, coisa de 10, entre 5 e 15 anos, que para a área da medicina é uma coisa relativamente recente.
e que muita gente não sabe, né? Então, assim, a gente saber ter alguns pequenos parâmetros, e o pé ajuda muito, porque como são estruturas muito superficiais, né? Então, assim, a maioria dos tendões, ligamentos e articulações estão muito próximos à pele. Então, a avaliação, de certa forma, ela, mesmo que visual, ela acaba sendo meio que tranquila, né? Você consegue perceber muito das estruturas e das alterações ali de forma visual, diferente de uma articulação como o quadril, está muito lá dentro da bacia, né? Então é mais difícil de você pegar nuances de alteração na articulação. Você acaba dependendo muito mais de exames de imagem mais elaborados e de um expert com a sabedoria em relação aos testes provocativos para poder ter aí algumas hipóteses, ter uma noção de como é o quadril da pessoa. No pé é um pouco diferente. E aí, assim, você conhecer, pô, meu pé tende a ser um pouco mais assim, assado, vai te ajudar aí no dia a dia, talvez, a ter decisões mais conscientes. Às vezes, não necessariamente vai conseguir te fazer te prevenir alguma lesão, porque tem algumas aleatoriedades em relação, principalmente à parte genética, né? Tinha um professor na faculdade que falava, ficou muito marcado para mim, isso que a gente não tem a doença que a gente quer, a gente tem a doença que a gente pode. Então, assim, você tem o fator genético de cada um influenciando aí, mas tem algumas coisas que a gente consegue ver e orientar e que já ajudam a pessoa a ir se conhecendo melhor no dia a dia. E a gente que fala de corrida, então, né, vocês, eu sei que isso é uma coisa muito martelada e muito saudável, que é a questão da consciência corporal. Quanto mais você se conhecer e melhor entender como sua máquina funciona, muito mais eficiente você fica, né? Acho que isso é sem dúvida. O que é bacana, o Rodrigo falou que não existe um padrão de pé, cada pé é único e cada pé tem as suas características e peculiaridades. E Perfeito. essas características vão fazer com que talvez sejam mais ou menos propensos a terem algum tipo de lesão. E essas características também nos dão indicativos para nossas decisões, como você falou. Talvez ali do calçado ou outros pontos que você começa a pensar sobre. Uhum. Agora, Rodrigo, você falou que a musculatura do pé, na verdade, os ossos e tendões são mais externos à superfície, e isso faz com que a gente consiga fazer uma análise visual, até mesmo mais correta, mais precisa do que com uma articulação do quadril. Que dicas você daria para a gente conseguir identificar esses pontos do pé que são importantes, são fáceis, que a gente consegue fazer por conta mesmo? Legal, eu acho super interessante isso, né? Porque, como eu falei, cada um olha para o seu pé e vê ele de uma forma, e a gente tem pessoas que ficam até reparando. Eu acabo, às vezes, até meio louco de que fico correndo e vendo o jeito do pé, da pisada. É uma coisa que vocês vão acabar, muitas pessoas vão acabar sendo picadas ali pelo bichinho da curiosidade e vão ficar reparando nisso nos outros. Às vezes eu estou andando na rua, até brinco com a minha esposa, dá uma olhada e tal. Então isso chama atenção, às vezes, quando você começa a reparar mesmo, né? E aí, como eu falei, a gente tem algumas estruturas da anatomia do pé e do tornozelo que, por estarem muito próximos à pele, serem marcadores muito fáceis da gente ver, ajuda a gente. Até existe um índice, chama Foot Posture Index, que ele usa exatamente alguns desses parâmetros de onde está o ossinho do tornozelo, silhueta do tornozelo, algumas proeminências de osso no pé, como é que ela está em relação ao solo ou não, e que ele vai mapeando e graduando o pé de um pé muito supinado para um pé muito pronado, de um pé muito cavo para um pé muito plano, e ele vai dando esse espectro aí da normalidade, né? Então, assim, algumas coisas que eu acho legal e que é muito fácil as pessoas perceberem em casa. A primeira coisa, visual, é olhar no espelho e ver. Seus pés são simétricos, eles se parecem. Assim, obviamente, a gente não é simétrico. A gente sempre tem uma diferença de um momento para o outro, seja pela mão ou pé que você tem mais força e escreve ou não. A gente tem uma assimetria, mas algumas pessoas podem, de repente, perceber que tem uma assimetria além, assim, que salta mais aos olhos, né? Às vezes eu vejo muito essa informação aparecendo quando atendo criança, em que a mãe, ele percebe, pô, tá diferente. Isso é um sinal muito importante, porque a assimetria, principalmente quando relacionada a alguma alteração clínica, né, algum sintoma, olha, dói aqui, incomoda ali, incha aqui, isso aqui me incomoda. Essa assimetria é uma informação bastante importante.
principalmente se ela apareceu. Olha, percebam meu pé, desde que eu tenho 10 anos, minha mãe já falava que os dois são diferentes desde sempre. E vive bem, ou seja, para você, aquilo é um pé normal, é um pé funcional, toca o barco. Tá. Agora, você perceber que tem um pé que às vezes ele é um pouco mais plano do que o outro, tem às vezes uma saliência óssea mais alta em cima do outro, isso visualmente já ajuda a gente a dar um alerta. Ó, eu tenho uma simetria e associado à simetria tem alguma coisa me incomodando no meu pé, na minha perna, de repente isso é um sinal que vale a pena prestar atenção. Uma outra coisa Certo. que é bem fácil também, assim, relativamente fácil, é a flexibilidade. Seria Tá. a flexibilidade do pé como um Antes todo. de chegar na flexibilidade, Rodrigo, deixa eu só mostrar aqui essa imagem do Ah, meu pé, para ah, você ver que pontos é interessante a gente destacar quando a essa é a gente se olha no pantufa da espelho de Elaine, né? frente. Na verdade, é uma meu pé, né? Uma pantufa que ela usa no inverno. É um pouquinho branca só. Ó, parece que pegou dois pés na rua e trouxe para nossa live aqui. Ó. Tem nada, só. Mas é isso aí. É lógico que, de novo, né? É até engraçado. Isso é até uma das barreiras em relação a essa parte que a gente vem falando mais agora em relação à teleconsulta, né? A ortopedia, ela te permite fazer algumas avaliações e dar um bom direcionamento, mas olha como é diferente. A gente vê uma foto, um vídeo, tá realmente pegando ali, né? Então, essa é uma limitação que, obviamente, torna diferente a avaliação online da avaliação presencial. Mas aí, na foto da Elaine, é bem interessante, eu pedi para ela fazer essa foto, porque é basicamente a primeira imagem que eu vou me atentar quando eu for examinar você ou quem seja, né? Essa foto de frente do pé. Um sinal muito, tem um nome até peculiar e bem interessante, que para casos mais extremos, até a própria pessoa em casa possa perceber, que a gente chama de picabu. Aquela brincadeira de criança, né? De picabu, desaparecer e aparecer. E que pessoas que têm o pé cavo, ou seja, tem um arco mais alto, isso tende, em geral, deixa eu apelar para o meu amigo aqui de novo, isso tende, em Uhum. geral, a Deixa eu virar contribuir para mim aqui. para que ela tenha um calcanhar mais para dentro, né? Então, de novo aqui, ó, é como se ela tivesse mais ou menos o calcanhar um pouco mais para dentro. Então, você imagina que eu estou vendo a pessoa de frente, e se o calcanhar dela for mais para dentro, eu vou ver um pedaço de calcanhar onde não deveria. Que é como ela está mostrando na imagem aí, Acabou. seria um sinal de picabo. Esse é um pecavo, essa foto que ela está mostrando, um pecavo, claro, clássico, né? Uma alteração, uma neuropatia que chama Charcot-Marie-Tooth. É um nome um pouquinho diferente, mas que tem essa alteração do nervo que tende a cursar mesmo com graus variados de pecavo. Então, esse é um sinal que muitas vezes você consegue sozinho em casa, de frente do espelho, olhando, dá uma olhada. Se você perceber que, né, lembrando sempre de estar com o pé bem alinhado, né, os dois pés olhando para frente, direitinho, como a Elaine Eu fez aí na tentei. foto, né? Não, ficou ótimo, a foto foi perfeito. Se fosse uma consulta, daria para dar uma boa avaliada. Não na foto, mas no que eu conheci no vídeo. Mas você mantendo o pé de frente, né, e você consegue, de certa forma, ver o calcanhar, é um sinal indireto e bem indicativo de que você tem talvez um pé mais calvaro. Ou seja, um pé que ele tende a puxar muito mais para as qualidades de um pé que é uma boa alavanca rígida, né, um pé mais firme, que ele te propulsiona para frente de forma mais fácil, mas ele é um ele absorve mal a energia, né, absorve mal o impacto. Tem pouca complacência articular para ajudar nessa absorção. E se a articulação em si não ajuda a absorver o impacto, alguém vai ter que absorver esse impacto. Então, muitas vezes vai Uhum. ser tendão, musculatura, então, assim, tendinopatias, esporão, né, por causa desse impacto na região do calcâneo. Você tende a ter, às vezes, também uma fáscia plantar, que é aquela corda da sola do pé, que é um estabilizador estático também, mas mais tensionada, mais travada, então ela tem menos elasticidade, ajuda a absorver menos, né? Então, esse seria aí, acho que o primeiro sinal, primeira coisa a se observar. Na verdade, primeira não. A primeira acho que seria a simetria. Meus pés se parecem ou não? Acho que a segunda, a gente até acabou pulando um pouquinho, mas eu pensaria antes de ficar de pé na frente do espelho, é a flexibilidade. E aí a gente vai usar a Elaine de Vamos novo para aí isso. como nosso modelo. A Todo Jo mundo pode pediu para fazer ver o pé de novo. Oi? agora ao vivo, né? Isso aí todo mundo pode fazer em casa, é muito tranquilo, sentado mesmo. Tá aí sentadão vendo a gente conversar, vai cruzar a perna,
Aí, ó, perfeito. Desfez um... Então, olha, na hora que você cruzou a perna e tirou o pé do apoio, seu pé já não está reagindo a nada de pressão, de peso, nada. Então, a gente já consegue até... A primeira coisa que eu já consigo ver no pé dela só dessa forma é que quando não tem carga, ou seja, quando o pé dela não está submetido a um esforço, ele tem um certo arco, né? Então, ele tem uma formação de um arco, mesmo que quando ela fique em pé e ela pise, o pé dela achate totalmente, perca esse arco, eu sei que ele é um pé que ele tem um pouco de arco, provavelmente uma flexibilidade. Um jeito de você testar a flexibilidade, de forma grosseira, obviamente, mas que já dá uma ajuda, uma noção, é exatamente você fazer esse movimento, né, de puxar o pé para dentro e para fora. Isso aí. Então, isso aí, assim, tanto você forçando com a musculatura da perna para fazer o movimento, ou deixando o pé bem solto, só com a mão, fazer essa movimentação, já dá uma certa noção aí, né? Então, imagina uma pessoa que tem alguma sequela de um trauma anterior, por exemplo, uma fratura de calcânio, a fratura do calcanhar é uma fratura que ela sempre vai cursar com algum grau de limitação nesse movimento. Então, a pessoa pode perceber uma limitação dessa excursão, ou qualquer outro problema, tem problemas congênitos que pode aparecer às vezes de uma barra, que é a não separação total entre os ossos do pé, também pode acabar com um pouco de limitação. Você imagina que eu preciso desse movimento lateral para que o pé ele consiga surfar bem entre as duas funções dele. Amortecer impacto pronando e te jogar para frente com uma alavanca supinando. Se eu já percebo em casa, vendo meu pé, que ele não tem essa excursão tão boa, poxa, se eu ficar exigindo demais essa movimentação dele, pode ser que eu comece a estressar algumas estruturas. Cartilagem, ligamento, tendão, e aí uma avaliação mais profunda seria necessária, né? Então assim, eu não tenho tanta flexibilidade no pé. Será que às vezes não vale a pena eu usar no meu dia a dia, principalmente quando eu tiver um esforço maior, um calçado que já vai me fazer meio que essa pé tenha toda essa movimentação? Então isso aí já vai te dar uma protegida, que é o que a gente vai conversar lá no final da live, né? Nosso quarto, quinto ponto aí é sobre a questão, a relação do pé com o calçado. Acho que não dá para separar as duas coisas. Para falar de calçado sem falar qual pé que está ali dentro. Então, acho que essa é uma relação interessante que a gente tem. Então, assim, dos pontos que a gente falou, né? Simetria, acho que é muito legal. Se as pessoas começarem a perceber se são simétricos ou não, isso já faz uma boa diferença. A flexibilidade. E aí, nessa posição, o que influencia tanto essa flexibilidade do pé como um todo, volta lá, Elaine, mostra lá o nosso modelo de novo. É a flexibilidade do dedão. Qual dos modelos? O meu... Ah, sim, tá. O do dedão. Vamos lá. Então, assim, essa mobilidade também de esticar o dedão, você vê que a Elaine tem uma extensão grande do hálux, né? Isso é excelente. A gente considera que por volta de 70 graus é o mínimo que a gente gostaria. Você ter uma articulação do dedão do pé que ela não tem uma extensão tão grande, às vezes pode ser um sinal de um quadro bem inicial, às vezes de uma artrose, alguma alteração articular, ou alguma proeminência óssea. E quanto menor for a extensão do teu dedão, ele acaba afetando tanto o funcionamento correto da face plantar, quanto você pode começar a exigir a mais os outros dedos menores do pé, e aí ter dor nos outros dedos, ter dor embaixo, de novo, começar a evoluir com garra e outras, neuroma de Morton, que é uma coisa também super disseminada já, super falado, mais comum das patologias do pé. Então, flexibilidade do dedão, flexibilidade da parte de trás do pé, que são duas coisas interessantes. De novo, sempre testar os dois lados, né? Acho que é tão importante quanto o parâmetro em si é a comparação. A gente, principalmente para mim, que lido com problemas de pé e tornozelo e perna no consultório, seja com pessoas assim, de atividade do dia a dia, atletas, essa possibilidade, essa facilidade de comparar é fantástica, né? Porque, de novo, como não existe um pé padrão normal, eu sei que o seu lado assintomático é o seu normal. E eu vou comparar o lado que está sintomático ou incomodando com ele. Isso aí facilita bastante a gente. Então, essa questão da mobilidade. Tem outros dois parâmetros, principalmente um, né, que a gente conversou, que também é legal para pensar no outro ponto. Tá? A pessoa que tem o pé mais calo vai ver o calcanhar, lá, o tal do picabu, vendo de frente. E para quem tem o pé chato? Tem um teste, né, quando você vê a pessoa de costas, que chama de too many toes, mas esse é um pouco mais difícil da gente mostrar ele aqui, porque ele depende mais da questão de posicionamento, você vai ter que alguém que fique olhando você de trás, você tem que estar bem alinhadinho. Mas em relação ao pé plano, um outro parâmetro é em relação ao osso navicular. O osso navicular
é esse ossinho aqui, ó. Então, de frente, ele é um dos ossos importantes que ele ajuda exatamente nesse movimento de pronossupinação do pé. E essa parte mais do lado de dentro aqui do navicular, ela é bem superficial, ela é bem preeminente na pele. E ela fica um pouco mais para baixo e para frente do tornozelo. A Elaine depois vai mostrar o pé dela aí que a gente marcou. E esse é um parâmetro legal. Se a pessoa, só um minutinho antes, Elaine, se a pessoa tem um pé que ele tende a ser mais plano quando ela pisa, o que acontece é que eu vou perder o arco. E vai acontecer isso, ó. O navicular vai lá embaixo. Então imagina que você está sentado, sentiu, palpou o seu navicular, fez uma marquinha ali. Na hora que você ficou em pé, ele chegou muito perto do chão, a chance muito grande de você ter um pé tende a ser mais plano, porque se a marquinha ela fica mais distante do chão, o pé mais cavo, né? Vamos lá, Elaine, mostra o... Agora, estava ansiosa para mostrar meu pé de novo. Aqui, ó. É bem fácil de detectar, isso, porque então, aqui tem... Se você pegar esse X de cima que ela está mostrando, é o malleolo medial, que é o ossinho do tornozelo, que é bem saliente. Se você pegar, pode ser ali 1 centímetro para baixo e 1 centímetro para frente, você vai estar muito próximo desse ossinho aí, que é o navicular. Ele é basicamente o osso mais palpável nessa região. De novo, aqui ninguém está falando para você vai fazer um diagnóstico de pé plano em casa. Mas é, de forma grosseira, um modo de você entender. É claro que casos sutis, pessoa que tem um pé plano sutil ou tem um pé cavo sutil, dificilmente ela em casa vai conseguir, porque ela está vendo o pé dela. Eu vejo, sei lá, talvez 500 pés por mês. Então, eu já tenho um arsenal de padrão que eu consigo facilmente já observar essas diferenças. Mas isso aí já consegue também ajudar a pessoa a se entender um pouco mais. E aí ela, sabendo que se ela tem um pé que funciona bem, o pé dela é normal. E se ele começou a não querer funcionar bem, ela pega esses parâmetros que a gente está usando, isso já ajuda a passar numa avaliação do especialista, ela traga muita informação útil. Muita informação que às vezes para ela poderia não querer dizer nada, mas que é muito interessante. Eu estava até fazer um parênteses aqui, estava conversando com a Elaine ontem, exatamente isso, como às vezes uma coisa besta que você não dá não presta muita atenção, pode ter uma repercussão maior. Ontem aqui em casa, nessa questão da quarentena, eu, minha esposa, meus filhos, e aí eu tenho a minha mais nova fez 1 ano agora, no começo de abril. E ela estava com um brinquedinho, um bichinho de plástico meio duro, estava no colo da minha esposa, deixou cair no chão, caiu bem em cima do pé dela. Isso era 11 horas da manhã. Doeu na hora, pá, segue o dia. Fizemos rotina normal de casa, trabalhou, nem fizemos exercício ontem, para não dizer que foi isso que estimulou. No final do dia, a gente precisava ir até o mercado, e aí na volta, quando a gente estava indo, ela foi calçar, botar o calçado, isso era volta de 6, 7 horas da noite, sentiu uma dor aguda. Falou, nossa, o que está acontecendo? Uma dor do nada, né? Daí, fizemos a rotina, 7, 8 horas, na hora que a gente está botando as crianças para dormir, janta, dormir. Depois eu falei, vem cá, deixa eu dar uma avaliada. E aí eu vi ela tinha uma dor muito pontual, bem aonde o tendão, tendão tibial anterior prende no pé. É bem próximo desse ossinho que a gente acabou de marcar agora no navicular, um pouquinho mais para frente. E aí eu tenho no consultório ultrassom, mas em casa eu tenho comigo para o serviço que eu ando, um ultrassom portátil. Então, avaliei ali, dei uma olhada pelo ultrassom, a dor dela era bem no tendão, eu vi que tinha um pouco de edema no tendão, tinha um pouco de inflamação ao redor dele mesmo, justificando a dor dele. Eu falei, beleza, já sabe onde está a lesão, vamos tratar. Gelo, tem um remédio, restringir, orientei um pouquinho de calçada, restringir ela de ficar andando. E aí nisso, falei, pô, foi hoje que você teve aquele trauma? Eu falei, nossa, é verdade, foi nesse pé mesmo. Então você vê como às vezes, quando a gente começa a prestar, assim, ter alguma dor, a gente começa a prestar atenção e vai conseguindo ter informações como a que a gente está tentando espalhar aqui, de tentar conhecer um pouco melhor o seu corpo, o seu pé, olha como isso traz bastante informação interessante para a gente, né? E pode ajudar a definir um diagnóstico. Assim, viu que era um trauma, se foi a partir de um trauma muito objetivo, tranquilo, vamos cuidar. Ficou bem, hoje já amanheceu super bem, então não tem mais nada. Então essas coisas são legais a gente prestar atenção. Vou tentar segurar um pouquinho, que se eu não me empolgo, vou falando demais aqui. Rodrigo, a gente tem aproximadamente uns 13 minutos aí para não sermos cortados, tá? Legal. Bom, então a gente sabe que cada pé é único e que eles vão ter essas peculiaridades. Isso. E que talvez a própria musculatura intrínseca, a flexibilidade, são capazes de nos ajudarmos, depois que a gente identifica o pé que a gente tem,
que tipo de musculatura é melhor a gente já Perfeito. preparar, como ali o cavo, ou é melhor ter o tibial anterior Uhum. mais bem preparado. Então, são esses pequenos detalhes que a gente tem com essas informações. E Legal. aí eu queria saber de exercícios específicos para a musculatura do pé. Perfeito. O que a Legal. gente pode fazer para trabalhar? Vamos lá. Vou tentar ser bem rapidinho, acho que assim, coisas para casa que eu acho bem legal. Primeira coisa, é, esse exercício, a gente tem tantos exercícios isolados, que a gente até conversou naquela aula que a gente fez há um tempo atrás, presencial. Tem exercícios muito simples, que tem alguns estudos que comprovam que eles têm uma boa ativação da musculatura da planta do pé. Esse exercício de você fazer movimentação dos dedos, forçando a posição, a gente logo já vai para eles, que vamos usar de novo o modelo da Elaine rapidinho aí, do pé dela, para a gente mostrar esse exercício para vocês. Então, isso é uma coisa que eu Bora. acho legal que dá para a gente fazer, seja exercícios isolados. Você, em geral, vai começar Uhum. treinando um pouco os exercícios isolados. Você entendeu e está conseguindo executar bem, aí a gente parte para adicioná-los a exercícios mais complexos, mais funcionais. Você usar também, estimular essas musculaturas da planta do pé, junto com o seu agachamento, com o seu avanço, com o seu exercício do Superman. Então, essa é a questão. Antes da gente ir para o exercício, eu não quero deixar de falar uma outra coisa que eu acho muito importante, que é a parte da massagem na perna. Isso é uma coisa que eu falo para Sim. muitos pacientes. Então, assim, a massagem na musculatura da planta do pé, e principalmente na musculatura da perna, eu acho que ela é muito importante para a gente manter as articulações saudáveis. Porque essa musculatura extrínseca que vai da perna para o pé, é muito fácil ela começar a entrar muito em contratura. Você vai tendo vários nós no músculo, nessa relação miofacial entre o músculo e a fáscia, e isso vai fazendo com que o seu pool de fibras musculares, que antes estavam todas super bem funcionantes para fazer os esforços do dia a dia, elas vão diminuindo, porque você vai tendo pequenas contraturas, você vai passando a ter músculos que se cansam, se sobrecarregam muito mais fáceis. Então, uma coisinha simples para você ver se sua musculatura está bem em relação a pontos de contratura ou não, fecha a mão e com os nozinhos aqui da mão daqui, passa com força na parte da frente da perna. Se fizer careta ou se reclamar de dor, pode fazer essa massagem dia sim, dia não, cada 2 dias, porque é fundamental. Quanto melhor tiver a saúde dessa musculatura, mais ela facilita a função das articulações do pé, menor a chance de você ter deformidades no pé, menor a chance de ter dores também. Vamos lá para o exercício para não me alongar, que a gente Bora. precisa falar de calçado ainda. Sim. Então, Vamos dois lá. exercícios básicos que a gente conversou lá na outra aula que a gente fez, que Acho que assim fica melhor, né? uma coisa importante quando a gente vai fazer exercício para a musculatura da planta do pé, pessoal, é nunca levantar o calcanhar. Porque a primeira reação nossa, quando eu falo, por exemplo, força para dobrar os dedos ou empurrar o chão com os dedos, a gente quer levantar o calcanhar. Não pode. O calcanhar tem que estar sempre apoiado no chão. Mantendo o calcanhar apoiado no chão, você faz essa força como a Elaine está fazendo ali, você conseguir dar um zoom, Elaine, uma força ali para Olha só. manter os dedos para baixo. Isso. Pode ir Uhum. relaxando. Faz aí umas 4, Uh. 5 vezes isso, para ajudando a entender um pouco da movimentação, ajudando o teu cérebro a entender o que você quer de movimento. E aí um outro exercício bem simples, mas que tem uma boa ativação na musculatura da planta do pé, esse é um pouquinho mais difícil de coordenar, que é, você vai manter todos os dedos de novo firme, fazendo força com eles no chão, e mantendo a força com os dedos pequenos, por exemplo, você vai tentar levantar só o dedão, esticar só o dedão. Aí, ó, a Elaine tá treinando, hein? Pratiquei, pratiquei. Boa! Você pode fazer 15 vezes esse movimento e o exercício contrário, mantendo o dedão firme, você levantar os dedos menores. No início é meio difícil da gente coordenar, dá quase com uma cãibra ali no pé, mas você vai pegando o jeito. Esses dois exercícios, claro que tem outros, como os dedos de abrir os dedos, que a gente chama de short foot, que é de fazer a elevação do ar, mas para esses aí é legal estar com um especialista, um médico, um fisioterapeuta junto, para ele te ajudar a você entender direitinho o que é o movimento que você precisa fazer. Mas esses dois aí já dão uma boa ajuda, e a partir do momento que você tem esse treinamento, desse controle motor, dá para a gente começar a ir integrando isso com algumas faixas elásticas nos exercícios funcionais do dia a dia que a gente está tendo aí diariamente com os nossos professores, né? Aí eu tenho duas observações para fazer. Relembrando que o Camilo e a Camila fizeram uma live sobre liberação miofascial, bem importante por vários pontos. Esse é um ponto a mais da importância dele. E um outro é que nós também vamos incluir exercícios para o footcore nas planilhas de treino Boa. funcional. E agora uma curiosidade aleatória, eu tenho boa coordenação dos dedos do pé,
Porque quando criança, eu e uma amiga minha, a gente contava de 1 a 10 com os dedos do pé. Isso até hoje tem benefícios. Aí, ó, treina desde pequeno, excelente, excelente. É um pé que eu não Exato. vou ver no consultório, provavelmente. Rodrigo, chegando aqui nos 10 minutinhos finais, vamos pro calçado? Vamos. Em casa, nessa época de quarentena, prestar muita atenção em relação à variação de calçado, evitar ficar o dia inteiro descalço, ou o dia inteiro de chinela havaiana, ou de meia, só que às vezes, muitas vezes a gente fica. Tentar variar, usar um pouco do dia o tênis, um pouco do dia pode ser um chinelo andar descalço, um calçado que facilita muito o trabalho do teu pé, e aí falando principalmente para as mulheres, são calçados que, para mim, são de solado Anabela, aquele solado grosso. Ele pode até ter um salto no calcanhar, um pouco mais alto no calcanhar do que nos dedos, mas que ele tem um solado grosso até na frente. Por que isso? Porque com esse tipo de calçado, você não precisa fazer esse movimento de ficar na ponta do pé para dar o passo. Quando o calcanhar sai do chão, o pé sai como um bloco. Então, isso tende a ajudar a preservar um pouco das articulações e da musculatura do pé. Então, esse é um calçado que eu sempre indico para todo mundo. Sapatilha é um calçado que eu adoro. Mantém meu emprego, eu falo para todo mundo. Destrói o pé de todo mundo. É um calçado que ele é muito flexível, ele não ajuda nada a absorver impacto, ele em geral é estreito no antepé, então ele vai favorecer a mulher ter joanete, pode ter garra dos dedos, esporão, calo e dor na planta do pé. Então, assim, sapatilha para mim é um evento que faz parte da vestimenta ali, vai ornar legal, tal. Mas para o dia a dia não pode ser isso. Tá? E falando, acho que agora acho que no que salta mais os olhos, a questão do calçado da corrida, né? Existe uma infinidade de modelos, marcas, diversas tecnologias. A ideia é a gente discutir cada uma, porque isso é que nem celular, cada ano eles lançam uma coisa diferente, dão uma roupagem diferente, até pela questão comercial de estar vendendo. Mas eu queria falar algumas coisas que eu sempre julgo importante avaliar quando eu comparo o pé com o tênis que a pessoa está usando. E aí eu vou aproveitar para trazer aqui um tênis. Acho que fica mais fácil da gente explicar. Uma coisa, então, assim, se eu fosse separar, eu separei essa parte de trás aqui do calçado, como a gente chama de contraforte, cabedal aqui na frente, a câmara anterior do pé. Tá joia? O que, para mim, eu acho interessante avaliar? Primeira coisa, eu avalio esse final aqui do contraforte. Tem alguns tênis, algumas marcas, vocês vão perceber, em que ele tende a acabar mais reto, e tem algumas que ele acaba entrando, ele entra um pouco aqui, essa região. Você imagina aquela pessoa que tem aquele, chama de esporão de galo no calcanhar, aquela parte de trás mais saliente, ou mesmo as pessoas que tendem a ter um pé mais cavo, tendem a ter essa parte de trás do calcanhar mais saliente, isso é uma questão no calçado que às vezes pode incomodar. Tanto para a formação de bolha, quanto de ficar incomodando ali o tendão de Aquiles e dando dor mesmo. Então, isso é uma coisa que eu sempre presto atenção. Como é que é essa parte de trás aqui, do formato, do design do calçado? Sempre procura um calçado que ele tenha, como esse aqui, um pouco mais reto, né? De que ele permite uma acomodação melhor aqui dessa região do tendão de Aquiles e calcâneo. Outra coisa é a flexibilidade. Rodrigo, consegue mostrar um pouquinho mais para cima o tênis? Aí, boa. Um pouquinho mais para cima. Pode ser mais longe mesmo. Ah, Isso, tá. só um pouco mais para cima. Aí, perfeito. Perfeito. Porque fica o chat e atrapalha. Ah, perdão. Manda ver. Então, isso aí que eu falei aqui, essa parte de trás terminando mais alta, eu tendo a... Sim, é conforto, né? Assim, esse é o calçado ideal para você? Não. Você botou um calçado, sempre vai comprar ele no final do dia, que o pé está mais inchado. Ficou confortável? Esse talvez seja um calçado legal para você. Já tem algumas consultorias que fazem essas avaliações, né? Acho que é interessante você ter essa possibilidade, mas para quem não tem, acho que isso já seriam dicas interessantes. Então, essa questão. A outra coisa que eu vejo de contraforte, a questão é a flexibilidade e a resistência que ele dá nessa região. Esse aqui, por exemplo, ele tem essa placa de plástico aqui, ó, que ajuda bastante. Então, ele dá uma contida. Você imagina? Então, aqui eu estou vendo a parte de dentro. A pessoa que tem o pé plano, né, o pé chato, ela tende a espalhar mais para dentro o calcanhar. Se eu estou usando um calçado que ele é muito, que essa parte que é muito flexível, como esses tênis mais minimalistas ou mais de performance mesmo, eles vão ter pouca contenção, que eles vão ajudar pouco a orientar o seu calcanhar no movimento que ele vai fazer, de jogar para fora e para dentro, que é um dos movimentos que compõe o movimento da pronossupinação. Então, a pessoa que tende a ter um pé mais plano, um pé mais chato, e está queixando de dor, lógico, lembrando sempre correlacionando com a parte clínica, eu vou me preocupar em que ela
de repente, alguns treinos ou treinos mais longos, ela tente usar um calçado que tem isso aqui um pouco mais firme. Acho que vai ajudar a aumentar a eficiência dela, diminui o gasto de energia, porque eu ajudo a orientar o movimento e, com isso, eu permito que ela faça um treino talvez mais eficiente. Tá? Estou aqui pensando aqui atrás seria isso. Parte da frente, são poucos calçados que eles têm essa variação em relação a alargamento. Tem pessoas que tendem a ter o pé, frente do pé mais larga. Então, se tem um calçado que às vezes ele é um pouco mais fechado na frente, ele pode acabar apertando e incomodando. Isso aí, às vezes, pessoas que fazem corridas longas e tem um calçado que aqui é mais firme, ou que tem aquelas placas de plástico também pressionando essa região, eles dificultam esse movimento natural entre os metatarsos de abrir e fechar. E na hora que você diminui essa movimentação, principalmente comprimindo e fechando, eu favoreço o aparecimento de uma lesãozinha muito falada, que é do mioma de Moll. Então, assim, pessoas que têm o pé mais largo, procurar usar um calçado que tenha esse tecido aqui mais flexível, que tenha uma câmara anterior mais larga. Eu gosto bastante desses modelos em que o solado é mais largo do que a caixa onde está o pé, porque isso ajuda na estabilidade. Tem alguns em que o solado, a borracha de baixo, ela é mais estreita. Então, pode, às vezes, acabar gerando um pouco mais de instabilidade nessa região, né? Tá certo. Isso, e por final, essa parte aqui, né, pensando nas pessoas que têm o peito do pé um pouco mais alto, se o tênis for mais fechado e não tiver essa língua tão solta, pode acabar comprimindo. Pessoas que acham que isso foi mais confortável, mas pode acabar comprimindo ali, incomodando também. Só faltou falar Ô, Rodrigo, do drop. fala aí. Esse todo mundo fala. Um minutinho. Um minutinho. Drops mais baixos, vai simular um pé, ele vai ter uma excursão, uma movimentação maior, em geral de 6 a 8, um drop neutro, que é o que a gente acaba levando para a maioria das pessoas. Ufa, tem que... Pessoal, é o seguinte, eu sei que são muitas dúvidas que surgiram aí, mas a gente não vai conseguir, talvez, sanar todas elas por conta do tempo. Mas, ô, Rodrigo, uma pergunta aqui. Qual calçado atende todo mundo? Neutro, supinado? Olha, se você pensar, assim, pensando em todo mundo de novo, pensando que o pé muito plano e muito cavo, estão nos extremos, eu tenho um espectro de normalidade, se eu puser todo mundo que está ali no meio, eu consideraria o pé o calçado neutro. Porque o calçado neutro, a pessoa consegue, se ela tiver um pouco mais para os extremos desse espectro e queixando de alguma disfunção no pé, eu associar uma palmilha feita no molde para ela, para que ela encaixe no calçado. Aí eu adequo ela com um calçado normal com uma palmilha customizada. Seguinte, para nós não sermos cortados, eu vou encerrar por hoje, tá? Mas o canal tá aberto para o Rodrigo, caso vocês tenham dúvidas. Então, podem falar com ele. Eu tenho um material dessa live que o Rodrigo montou pra gente. Quem quiser receber, só mandar um direct para mim que eu posso disponibilizar. Nesse material tem um QR Code para o e-book sobre Footcore que o Rodrigo desenvolveu recentemente, tá? Então, só mandar mensagem tanto para mim quanto para ele que nós estamos com as portas abertas para atendermos todos vocês. Certo? Certíssimo. Rodrigo, novamente, muito obrigada por esse tempo de bate-papo, por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. E por fim, galera, só para avisar vocês, relembrando da nossa agenda, amanhã, quinta-feira, pela manhã, treino no Rolo com o Alexandre Giglioli, às 7h30. À noite, treino na ASICS, no perfil da ASICS, com o treinador Camilo. Beleza? Sexta-feira, bate-papo com o Caco e o Camilo sobre a experiência deles na prova Origem, tá? E no sábado, um bate-papo sobre saúde mental e quarentena com um monge que foi antigamente treinador da Ranfam. Tá certo? Interessante. Pessoal, obrigada aí pessoal, pela presença. Rodrigo, também estou aberto aí, valeu, caso queira falar qualquer coisa. Tá aberto também para quem precisar. Voltamos aí com horário reduzido, mas voltamos já, tanto parte de fisioterapia quanto de consulta. A gente faz também acompanhamento online, principalmente na FISI, o pessoal está acompanhando. Que precisar, a gente está de portas abertas aí para conversar e orientar todo mundo. Beleza. Vamos aproveitar para se cuidar, certo? E a gente voltar voando depois. Maravilha. Gente,